Boa noite, pessoal. Vamos iniciar, então, a aula de noções, né, da lei aí de crimes hediondos. Eu dei preferência de fazer essa aula por meio de quê, gente? Mapas mentais, né? A gente vai ter aqui os tópicos primordiais, os artigos que mais caem nessa lei, e, em seguida, a gente vai fazer muitas questões, beleza? Isso significa que os senhores depois vão pegar a lei, texto em si, e vão dar uma olhada. Errou a questão? Vai no texto de lei. Agora, o principal, a nata do negócio, está aqui, são esses artigos, beleza? Por que está em mapa? Para, no dia da prova, você chegar lá e conseguir visualizar aqueles artigos mais importantes, beleza? É assim em reta final, beleza? Esses são os bizus, as estratégias para você chegar bem lá. Né? Ficar lendo a lei, o texto de lei, do início ao final, não. Vocês vão ser direcionados para aquilo que mais cai. Ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui, né, com alguns conceitos aí que o senhor tem que ter em mente, né, dos crimes hediondos. Como hediondo, eu entendo que é aquilo terrível, que não tem margem para dúvida, que é uma coisa muito agressiva. Ficou claro, pessoal? Então, no nosso rol, a gente tem ali alguns crimes, algumas coisas que você pode levar para a prova aí que são terríveis. Não tem outro meio. Beleza? Repúdio. Tem que ter repúdio. É isso aí. Repúdio da sociedade. Não tem margem. Discricionariedade. Não, é feio. Beleza? Homicídio. Tá aí para vocês. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Assunto polêmico que está em evidência, né, gente? Não preciso nem entrar nesse assunto, mas fica fácil para todo mundo aí, levando em consideração que a gente está vivendo aqui no Brasil, beleza? Homicídio, né? Quando em atividade de grupo de extermínio, beleza? Mesmo que por um só agente. Eu necessito de mais de uma pessoa, gente? Tá não, tá desenhado aí para vocês. E a banca vai brincar com isso daí. A banca vai falar que não. Então, cuidado. Essa daqui, ó, essa hipótese aqui, Vitor, é o que está considerando como crime hediondo, beleza? Nós vamos fazer questões e vai ficar mais claro lá na frente. Vai chegar lá. Nas outras formas, o que significa, igual o Rodrigo falou, e latrocínio, são outros meios. Mas nós vamos passando bloquinho por bloquinho aqui para facilitar. Beleza? Lesão corporal. Aqui, ó, artigo 121 e sua, né, qualificação, qualificado. Beleza? Lesão corporal. Qual, gente? Dolosa de natureza gravíssima. Eu preciso que os senhores anotem aí. É dolosa de natureza grave, gente? Nós não estamos em busca aqui hoje, faltando 13 semanas, de entender a fundo qual que é uma lesão de natureza gravosa, gravíssima. Não. Eu quero que os senhores mentalizem. A prova ela vai pedir o quê? Natureza gravíssima. E só. Ela não vai complicar no sentido de você ter que explicar o que é. Não é uma prova oral. Explique para mim o que é uma lesão de natureza gravíssima. Não é uma prova oral. Objetiva. E ela, entendendo o histórico da banca, ela gosta somente de mudar termos. Então, vocês vão ver isso na questão lá na frente que eu estou querendo dizer. Beleza? E dois, qual que é a segunda hipótese? Além da gravíssima, natureza, lesão corporal de natureza gravíssima e seguida de morte. Beleza? Tem aqui algumas observações, né? Autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144. Alguém sabe quais que são os agentes do artigo 142, galera? Alguém tem em mente da Constituição?
Digita aí, gente, por favor. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e por Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina. E no nosso artigo 144, nós temos o quê? PM, PC, Corpo de Bombeiro, PRF, PF e Polícia Ferroviária Federal. Isso daqui, para quem quer passar nessa prova, tem que saber, viu, gente? Então, eu dou uma dica. Pegue a apostila mapeada de direito constitucional e direito penal e coma ela com farinha nessa reta final, viu? Coma ela com farinha. Porque vocês estão vendo que um texto complementa o outro. Um texto complementa o outro. Ó, crimes hediondos aí. Viu? Cuidado, cuidado. Sendo que os auxiliares, bombeiro e PM, respondem ao governador. Ficou claro, gente? Então, comem com farinha. Direito constitucional mapeado, direito penal mapeado, DUDH e aí por diante. Beleza? Vamos lá. Integrantes do sistema prisional, integrantes da Força Nacional de Segurança, contra membro do Poder Judiciário, contra membro do Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, oficial de justiça, nas dependências de instituição de ensino. Beleza? Então, vamos lá. Ou ainda contra cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau. Vamos lá. Feminicídio, gente, outro crime hediondo. Inicialmente, na primeira aula, a gente estava em um tema tão sensível que é a Lei Maria da Penha. Em complemento disso, nós temos aqui, né, no início da nossa lei de crimes hediondos, o quê? Feminicídio, artigo 121A, que é o quê? Matar a mulher por razões de condição de sexo feminino. Vocês me desculpem, mas eu acabo ficando até puto da vida. Então, pena de reclusão de 20 e 40 anos. Podia ser de quantos anos, Rodrigão? Uma pena dessa? Vou deixar para o senhor falar aí no chat. Quantos anos que podia? Então anotem, gente, feminicídio como crime hediondo, viu? Item sensível que a banca pode explorar aí na prova de vocês. Vamos seguindo. Inserido por qual lei aqui, ó? Atenção, tá desenhado para vocês aí, ó. Inserido pela lei 14.994 de 2024. Beleza, galera? Ficou claro, né? Mais um crime, roubo. Roubo. Podia, hein, Rodrigão? Podia. Roubo. Exatamente, Wagner. Por ter sido uma novidade, a banca pode falar assim, aquele candidato que está estudando lá com material de 2010, ele não vai saber disso daqui, não. E vai derrubar muita gente, viu? Muita gente. Cuidado. Novidade para vocês aí. Roubo pela restrição de liberdade da vítima, pelo emprego de arma de fogo. Eu estou falando aqui de qualquer roubo? Eu estou sendo genérico, gente? Não, tá aí para vocês aí as hipóteses, beleza? Artigo 157, né, em seu parágrafo 2º, inciso 5º, e artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1º. Circunstanciado. Então, assim, são roubos circunstanciados pela restrição da liberdade da vítima ou emprego de arma de fogo. Tá ok? Tá desenhado. É isso aí, Fernando. Ô, Rodrigo. Ou arma de fogo de uso restritivo ou proibido. Antônio, responde para nós aí. O que seria uma arma, por meio aí do chat, o que seria uma arma de meio restritivo e proibido? Uma arma de uso proibido?
Eu questiono, senhores, quais seriam aí? Bazuca é proibido. É isso aí. Bazuca, arma nuclear, caneta, aquela caneta arma que eu mandei o bizu lá no grupo, né, gente? Como é que é o nome? Lá que o Mr. Bean gostava de usar, era 007, né, Rodrigão? Aquilo ali pode? Proibido. E restritivo? Rodrigo tá aí, né, 007. Restritivo é aquilo que somente parte da nossa, né, de algumas pessoas, alguns grupos podem ter acesso, tá fácil. Então, se for por meio desse tipo de armamento, é isso aí, gente. Se for por meio desse tipo de armamento, acaba considerando-se crime hediondo. Roubo circunstanciado por esse meio, acaba entrando aí no rol do crime hediondo. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, qualificado. Grava aí, viu, gente? Pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Então, levou. Ô, Vitor, nós temos uma aula de Estatuto do Desarmamento que a gente abordou tudo isso, viu? Tá lá já na plataforma. Tá tudo bem desenhado, qual é qual, e na apostila também. Então, gente, pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, viu? Acaba entrando aqui, ó, crimes hediondos. Beleza? Vamos dar andamento aqui, tá bem desenhado. Quem ficar em dúvida, volta aqui e assiste o vídeo de novo. Beleza? Não perde a questão dessa lá. Extorsão qualificada, artigo 158. Anota aí. Restrição de liberdade da vítima. Ou seja, eu prendi dentro da casa lá e falei, você só vai sair quando pagar. É isso? Ocorrência de lesão corporal grave ou morte. Então, são esses tipos de extorsão que entram aí nos crimes hediondos. São todas, gente? Todos os tipos de extorsão considera-se crime hediondo? Cuidado, viu? Cuidado. Estupro. Olha, estupro. É estrupo, gente? Por favor, viu? Na hora de fazer a redação, não coloca lá estrupo, não. Tem gente que acaba confundindo e não é nem engraçado, é porque vai pegar muito mal, beleza? Cuidado. Artigo 213. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou vítima, né, se for menor entre 18 ou 14 anos de idade, considera-se crime hediondo. Beleza? Ficou claro, pessoal? Tá aí para vocês desenhado, viu? Se da conduta resulta morte também. Beleza? Tá aí. Estupro de vulnerável. Há do que se falar de algo mais terrível do que um estupro de vulnerável? Digita aí para mim, gente, por favor. Vou até beber uma água. Algo tão perverso quanto? Digita aí para nós. Tem alguma coisa pior que isso? Então, se tem repúdio, tem que entrar nos nossos crimes hediondos. Eu também desconheço, viu, Wagner? 217A, beleza? Praticado com alguém que, sem necessário discernimento para o ato, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, vamos lá, gente. Ela deixa aí de forma a complementar. Não é taxativo, é exemplificativo. Por quê? Por qualquer outra causa não possa oferecer resistência. Exatamente. Se resulta de lesão corporal de natureza grave e se da conduta resulta em morte. Tudo bem? Vamos andando. Epidemia com resultado morte. Entra aí também, viu? Muito cuidado. Epidemia com resultado morte. Vou aprofundar nisso, gente? Não dá tempo. Mas vocês vão levar para a prova que ela vai falar exatamente assim.
que não entra epidemia com resultado morte, não entra como crime hediondo. E vocês, safos, vão colocar que entra. Beleza? Vamos lá. Artigo 273, caput. E parágrafo 1º. Falsificação, alteração, adulteração e corrupção. Vocês vão lembrar desse mnemônico aqui, ó. FAC. Produto destinado a fins terapêuticos ou médicos. Viu, gente? Muito cuidado, muito cuidado. Então, para aqueles bonitões lá que gostam de ficar falsificando medicamento, que gostam de ficar vendendo lá a preço de banana, e tem uns melhores ainda que compra, né, gente? Que gosta de ficar fazendo essa economia burra. Ah, não, vou lhe comprar mais barato o medicamento. Aquele famoso para emagrecer, né, que todo mundo está usando aí hoje em dia. Então, gente, cuidado, viu? Cuidado. Tá aí, ó, corrupção, adulteração, alteração e falsificação. É isso aí, Rodrigão tá por dentro, ó. Fica usando. Não é quem usa que vai cometer o crime, hein, gente? É quem assim o faz. É quem tá lá alterando, falsificando, corrupção. Tô fininho, tá usando, hein, safado? Tá usando. Pois é, usar não é crime hediondo não, viu? Mas cuidado. Pode ser que até a prova, né? Você tenha um prejudicado aí sua saúde por estar usando coisa falsificada. Cuidado. Você tem TAF pela frente, muitas fases aí. É, né? Muito cuidado, viu, mulherada? Isso aí. Então, voltando aqui, pessoal, cuidado nesse artigo 273, porque muita gente já acha normal essa falsificação. Hoje em dia, né, tá falsificando até óleo de carro e moto. Você fica até com medo de trocar o óleo do carro, da moto, né? Não. Então, imagina medicamento, sabão em pó, cuidado. Mas, para ser considerado crime hediondo, galera, é o quê? Relacionado a medicamentos, beleza? Ficou claro? Favorecimento da prostituição. Ô, gente, não é por nada não, mas olha a qualidade desse material. Está desenhado aqui, ó. Pega 10 questões para fazer dessa lei e abre esse material do seu lado, que eu duvido que não passa, que vai errar uma questão dessa lá no dia. Viu? A gente tem que ter esse esforço também nessa reta final. Beleza, galera? Então vamos lá. Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento. Olha que coisa pesada. Não esquecem disso daí no dia da prova. Favorecimento da prostituição. Beleza? Menor de 18 anos, deficiência mental, não tem necessário discernimento. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Reclusão, gente, de 4 a 10 anos. Podia ser quantos anos aí, Rodrigão? Vou deixar para você aí. Beleza? Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Nada mais justo, né? Os cafetões aí, né, gente? Para esse tipo de crime aqui, ó, favorecimento à prostituição, menor de 18 anos. Podia ser quantos anos aí, Rodrigão? Vou deixar para você. Condutas equiparadas. Quem pratica conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos, nos termos do caput. Então, entre essas idades, 18 e 14, para aqueles que gostam de ficar ali, né, fora da escola ali, esperando, olha o que, que vai acontecer. Aqui, né, eu não, com certeza, não tem ninguém dessa laia. Mas vai acontecer isso daí, ó. Pratica conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos. É equiparado a crime hediondo. Muito cuidado, que a banca vai fazer o quê?
pessoal, com esses prazos aqui, Antônio, Rodrigo, vai brincar com isso daqui, né? Vai brincar, né, Simone? Então, muito cuidado, viu? Ana, para quem estiver assistindo aí, muito cuidado. Larissa, cuidado com esses termos aqui. Vitor, Nájila, cuidado. O proprietário, o agente ou responsável pelo local em que se verifica as práticas referidas no caput. Quais práticas, gente? Aqui, ó. Efeito obrigatório da condenação à cassação da licença. Ou seja, eu tenho um estabelecimento, e nesse estabelecimento tem esse tipo de prática. Eu, proprietário, na figura de proprietário desse local, vou ter a minha licença suspensa. É isso, gente? É suspensa? Digita aí, por favor. É suspensa? Não, né? Cassado. Muito bem. Já não vou errar mais. Beleza, cassado. Vamos lá. Furto. É qualquer tipo de furto? Isso aí. É qualquer tipo de furto? Artigo 155. Se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Beleza? Equiparado. Na verdade, é crime hediondo. Beleza? Sequestro e cárcere privado, viu, gente? O crime é de reclusão de 5 a de 2 a 5 anos, se o crime é praticado contra menor de 18 anos. O crime é de reclusão de 2 a 5 anos, o crime é praticado contra menor de 18 anos. Beleza? Cárcere privado ou sequestro. Beleza? Muito cuidado. Acrescentado pela Lei 14.811. Anota, viu, gente? 2024. Vocês acham que vai cair essa novidade? O que vocês acham? Se você fosse a banca, vamos pensar por outro lado. Tá todo mundo estudando para o concurso. Ela vai atirar para que lado? Para aquilo que todo mundo sabe ou para a novidade? Vou deixar os senhores refletir, viu? Vou deixar refletir. Beleza? Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Verbos do tipo agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher. É difícil pensarmos que ainda existe tráfico de pessoas, mas existe, viu, gente? E não é pouco, não. Então, lembra desses verbos lá no dia da prova. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar. Olha o recrutar aí. O recrutar até que dá a entender que é algo legal, né? Quando eu falo recrutar. Mas cuidado. A banca pode ser maldosa, viu? E usar esse recrutar aí para confundir vocês. Beleza. Remover órgãos, tecidos ou partes do corpo. Submeter a trabalho em condições análogas ao escravo. Submeter a qualquer tipo de servidão. Realizar a adoção ilegal e realizar a exploração sexual. Beleza? Cometido contra criança, adolescente, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Lembre isso daí, viu, gente? Eles vão explorar isso daqui de vocês, ó. É de 1/3 até a metade, beleza? Tráfico de pessoas cometido contra criança, de 1/3 até a metade. Tranquilo? Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e automutilação. Alguém lembra aí do desafio da baleia azul? Alguém lembra aí, gente? Triste demais, né? O que era isso? Induzimento, instigação. Para qual novidade, irmão? Digita aí.
Vou deixar digitado aí, viu? Para todo mundo. Deixa eu digitar aqui. Deixar digitado aí, tá ok? Tá aí para vocês. Então vamos lá. Tá aí, beleza. Induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação. Falei com vocês aí, gente, que é o quê? Baleia azul. Lembrem, então, desse desafio, né? Hoje em dia, a gente tem outros jogos aí digitais, vários desafios que a gente fica sabendo, né? Que tem volta e meia acontecem aí. E cuidado que a banca pode brincar com isso. Perguntar se tal situação genérica ela vai desenhar para vocês se ela enquadra em um crime hediondo. E vocês, safos, no dia da prova, vão falar, pô, peraí, essa narrativa tá me lembrando daquilo da baleia azul, tá me lembrando de alguma coisa relacionada a suicídio, automutilação, algo complicado, né? Então, pode ser que ela vai desenhar isso daí e vai falar, é crime hediondo ou não? E aí vai, viu? Pena é aumentada de quanto, gente? Até o dobro, viu? Até o dobro. A conduta é realizada por meio de rede de computadores, beleza? Se a conduta é realizada por meio de computadores, tá ok? Vamos embora aqui, vamos tocando o barco. Outros crimes consumados ou tentados: genocídio, posse ou porte ilegal de arma de uso proibido. Então, senhores, eu posso andar com a minha arma caneta? Aquela que eu desenhei lá na nossa apostila? Posso? Vai, bobo. Anda com uma, pra você ver. O que está aqui, ó? Uso proibido. Pode, né? Só não sei por quanto tempo. Até a polícia te achar e considerar como um crime hediondo. Poder você pode, até ser preso. Ainda mais por um crime pesado desse. Comércio ilegal de arma de fogo. Vai anunciando o OLX lá, igual o pessoal gosta, né? Anuncia o 3/8 enferrujado lá para você ver o que você vai achar. Não é não, Rodrigão? Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Cuidado, viu, gente? Esses dois aqui, ó, brincadeiras à parte, derrubam muita gente. Acessório ou munição. Beleza? Pior. Organização criminosa direcionando a prática de crime hediondo ou equiparado. Beleza? Prisão temporária nos crimes hediondos, 30 dias, prorrogável por mais 30. Está desenhado aí para vocês. Beleza? Equiparados, gente. TTT, né? TTT são equiparados ao exatamente, Vitão. O famoso 3T mais H, que é o quê? Tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Tráfico de drogas, tema tão né? Inclusive, cuidado, viu, gente? Cuidado com o tema da redação, porque depois disso que aconteceu no Rio de Janeiro aí, eu acho que vem alguma coisa nesse sentido, viu? Cuidado, fiquem ligados aí no tema de redação. Pode ser que a banca brinque com isso daí. Se assim eu posso dizer, né? Brincar com uma coisa tão pesada. Tráfico de drogas, terrorismo e tortura são equiparados a crimes hediondos. São insuscetíveis. Triste, né, meu irmão? Triste. São insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Beleza?
tá desenhado aí para vocês também, tá ok? Desenhado. Artigo 241b do ECA, adquirir, possuir ou armazenar, ou por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Ô, gente, eu não vou nem aprofundar nisso, né? É claro que é um crime hediondo, beleza? Os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 240, né? Agenciar, facilitar, recrutar, coagir ou, de qualquer modo intermediar a participação de criança ou adolescente nas cenas de sexo explícito ou pornografia, ou ainda quem com esses contracenam exibir, transmitir, auxiliar ou facilitar a exibição ou transmissão em tempo real pela internet ou aplicativos por meio de dispositivo informático ou qualquer meio ou ambiente digital de cena de sexo explícito, pornografia com participação de criança e adolescente. Beleza? Essa daqui, gente, está desenhada para vocês lá no Drive, esse arquivo aqui. Comam isso daqui com farinha, viu, gente? Porque se tiver 5 questões disso, creio que 3 está nesse meio aqui. Beleza? E vamos para a questão agora. Não tem outro modo de estudar isso daqui nessa reta final, viu? É isso daqui. Esses resumos esquematizados e questões. Questões da banca dos senhores, viu? Parecida, não vai fazer questão aí de outra coisa não, beleza? Vamos lá, crimes hediondos, está desenhado aí. Em relação à lei de crimes, dos crimes hediondos e à lei de tortura, ó a banca, ó quem fez aí, Rodrigão. E olha o que ela está misturando, crimes hediondos com lei de tortura. Ah, não, não vou estudar um ou outro, não. Tá lá, gente, leis especiais, é porque tem que estudar tudo, viu? Daquilo ali, beleza? Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta, beleza? O STF, considerando a gravidade dos delitos, entende como constitucional a obrigatoriedade de regime inicial fechado para os condenados por crime hediondos ou equiparados. E aí, galera? Verdadeiro ou falso? Deixo na mão de vocês. Beleza? Vamos lá. A prisão temporária em relação a crimes hediondos e equiparados terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Eu falei isso, pessoal? Eu não desenhei isso lá no mapa mental? Ou eu estou muito disperso e eu estou errado? São quantos dias? Digita aí, Ana. Simone. Ah, isso aí, ali. Boa. Tá consolidando o entendimento. Beleza? Incide causa de aumento de pena no crime de tortura, se dela resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. É isso aí, galera? Com convicção. É grave ou gravíssima? É gravíssima, né? Agora, por meio de duas alternativas, nós vamos fechar isso daqui e vamos para outra. Quer ver? Essa daqui vocês me falaram que é o quê? É 5 dias ou eu estou errado? É 30, né? Então, F. Essa daqui, F. Vamos ver se já tem gabarito? FF. Qual que é nosso gabarito aí, galera? Para correr para o abraço? É o quê? Digita aí, por favor. É A, né? Você vai ficar gastando um tempo nisso daqui, gente, que você já matou com um gabarito? Acabou, aqui está esquematizado. Vamos ver o erro da ali, que
O Vitor perguntou. Ela perguntou: o Supremo Tribunal Federal, considerando a gravidade dos delitos, entende como constitucional a obrigatoriedade do regime inicial fechado para condenados por crimes hediondos ou equiparados? É inconstitucional, viu? Eu vou deixar aqui. É inconstitucional. Já sobra mais 2 minutos, Wagner. É isso aí. Você vai terminar antes de todo mundo, os caras vão falar assim, nu, aquele cara tá preparado. Lembra desse nu aí, que a Simone fica até rindo. Nu, dá até medo. Os caras vão falar, esse cara é muito bom ou muito doido. 10 minutos você tá lá, pode ir embora? Por quê? Bisurado. Sabe fazer questão. Tá aí desenhado, viu? No PDF, viu, Vitão? É inconstitucional a fixação ex lege com base no artigo 2º de regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33. Ou não sabe nada, ou o cara é bisurado. No caso, os senhores estão aí bisurados. Beleza? Tá bisurado, vocês estão bons. Vocês caem para cima do BO. Considera-se crime hediondo, tentado ou consumado. Ó quem fez. Ó quem fez. A organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Tá certo isso daí, gente? Eu só acho que eu gostei dessa daí, viu? Tá bonita. B. Homicídio simples, quando praticado por organização criminosa. Ô, gente, em algum momento eu falei de homicídio simples. Vamos voltar lá para nossa apostila? Vamos lá? Matou, é hediondo. Isso cai muito, viu, gente? Isso cai muito. Para quem está aqui, vocês não vão errar isso daí lá no dia. A banca vai afirmar com todas as letras que homicídio simples é crime hediondo. E você vai fazer o quê? Tacar fogo, chutar e queimar isso de perto de você. Vamos lá para a gente dar uma olhada? Não caia nisso. Meu pai amado é coisa demais. Estatuto de desarmamento. Crimes hediondos, cadê você? Só um minutinho aí, pessoal. Então, vamos embora. Depois a gente volta aí. Mas tá lá, desenhado para vocês, viu? Que não é crime hediondo homicídio simples. Beleza? Vamos para mais um. Não é crime hediondo homicídio simples. Tá ok, gente? Então vamos lá. Posse ou porte legal de arma de fogo de uso permitido. E aí, é nosso gabarito, gente? Eu acho que a gente achou nessa daí, né? Posse ou porte legal de arma de fogo de uso permitido é crime hediondo? Eu falei que era, gente? Eu não falei que era só a bazuca? Igual o Rodrigão falou? Eli, Simone. Ó a banca tentando confundir vocês aí. Beleza? Tráfico de entorpecentes privilegiado. Tinha alguma coisa disso, gente? Não, né? E lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Ela falou de lesão corporal gravíssima, gente. Nosso gabarito aí, galera, muita atenção mesmo. Não brinca numa questão dessa, gente. Revisa o material de vocês, tenha intimidade com o material. Olha aqui, ó, nosso gabarito. Nosso gabarito é a A, viu, gente? É a A. Por que que não é as outras aqui, ó? B.
Homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Está desenhado aí, viu? Gabarito. D. A C. Posse ou porte ilegal de uso o quê, gente? Proibido. Não é o permitido. D. Tráfico privilegiado não é hediondo. Não é hediondo. Não é hediondo. Beleza? E a E. Lesão corporal gravíssima. Beleza, o início estava certo. Mas olha o complemento aqui, ó. Não esquecem do complemento. Contra a autoridade ou agente integrantes do sistema prisional e Força Nacional no exercício da sua função ou em decorrência dela ou contra familiares em razão dessa condição. Ah, o cara é polícia. Eu vou pegar a família dele e vou fazer uma coisa errada. Aí sim, gente, é crime hediondo. Tudo bem? Tá aí, ó. Então, ó como é que a banca tá só brincando aí com o conhecimento de vocês. Não caia na pegadinha. Trouxe outra questão boa aqui da FGV, viu? Bem parecida aí com a cobrança do Instituto AOCP. José efetuou em 2022 um roubo no meio da rua, em menos de 1 minuto, utilizando-se de uma faca de cozinha para ameaçar a vítima. Na mesma ocasião, portava ilegalmente uma arma de fogo de uso proibido, que se encontrava fechada em sua mochila. Mas esta arma não foi mostrada ou anunciado seu porte à vítima do roubo. Nos termos da Lei 8.072, Lei de Crimes Hediondos, é correto afirmar que, ó que questão maravilhosa, maravilhosa. A. José não praticou nenhum crime hediondo, já que a Lei 8.072 somente abarca, ó que termo bonito, hein, gente? Abarca os crimes contra a vida previstos no título 1, caput 1, da parte especial do Código Penal. Pula, né, Rodrigão? Tá feia. B. José praticou o crime não hediondo e um crime hediondo, já que o crime de roubo, mediante a ameaça com a faca, é enumerado na Lei 8.072. Por outro lado, como uma das espécies de crime hediondo. Em complemento, como, né, uma espécie de crime hediondo. Tá feia também, não gostei muito não, então acho que estão tentando nos sabotar. C. José praticou duas modalidades de crime hediondos, insuscetíveis de graça ou anistia, mas que admitem a fiança. Falei de fiança, gente? Eu acho que eu falei, mas em momento nenhum eu disse que era admitida, eu acho, hein? Vamos ver. D. José praticou duas modalidades de crimes hediondos insuscetíveis de graça, anistia e fiança. E José praticou um crime não hediondo e um crime hediondo, já que o crime de porte, quando eu digo porte, é fora perímetro, né? Fora de casa. De uso proibido, é enumerado na Lei 8.072 como uma das espécies de crime hediondo. E aí, galera? Tá na mão de vocês, viu? E aí, gente? E aí? É E? É E, gente? Responde aí, Simone, Eli, Ana. Tá menos feia, né, Wagner? O bizu é esse, hein, gente? Vai considerando. Essa tá feia, essa tá bonita, estão tentando me burlar aqui. Vamos para a explicação primeiro, que eu acho que vai ficar mais didático. Ó, vejamos dois pontos. Primeiro, o fato dele utilizando a arma branca, lembra disso, hein, gente? Arma branca, beleza? Para a prática do roubo, não torna a conduta hedionda.
seria hediondo se o roubo fosse circunstanciado pelo uso de arma de fogo. Beleza? Tanto de uso permitido quanto de uso restritivo. Tá claro até aqui? Então vamos deixar aqui, ó, bem detalhado. Ou proibido, beleza? Que é a famosa bazuca. Outro sim, ó que bonito para você usar lá na sua redação, hein? Também seria hediondo se o roubo fosse praticado com a restrição de liberdade da vítima, ou qualificado por lesão corporal grave ou morte. Tá? Aqui vou desenhar para vocês. Não foi o caso da questão, beleza? Segunda situação. José portava uma arma de fogo de uso proibido. Tanto a posse quanto a porte de arma de uso de fogo de uso proibido configura-se como hediondo. Tá bonito aqui também, hein? Tá bonita essa justificativa. Beleza. Conforme consta na Lei 8.072. Ainda que ele não saque a arma, o simples fato de estar portando o objeto já caracteriza a conduta como hedionda, desde que a arma de fogo seja de uso proibido. Portanto, nosso gabarito assertiva E. Ficou claro, galera? José praticou o crime não hediondo e o crime hediondo, já que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é enumerado na Lei 8.072. Ficou claro, pessoal? Espero que sim, viu? Vamos lá. 4. Considere os 6 crimes listados a seguir. Ó, que questão boa da FGV, viu? Questão boa que eu trouxe para vocês. Primeiro, tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. É crime hediondo, gente? Já vão marcando? Porque provavelmente é isso que ela quer, né? É crime hediondo essa A? Essa 1? Digita aí, por favor. Até para a gente usar como técnica de gabarito aqui. Depois nós vamos falar um pouco sobre técnica de gabarito. E funciona, viu, gente? Brincando, brincando, eu ganhei 10 questões na última prova da PM. Técnica de gabarito. Depois eu vou fazer uma aula disso, na véspera. Para quem acha que não funciona, é só estudar a banca, o jeito que ela cobra. E aí, gente, vamos lá. A1 tá certo ou tá errado? Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, é hediondo? Responde aí. Sim, né? Beleza. Vou ensinar, viu? Vai dar certo. Injúria racial é hediondo, gente? É hediondo? Vitão deu bizu aí, 3TH. Tem o ração aí? É hediondo? Injúria? Não. Opa! Peraí, vamos ver então aqui nosso gabarito, se a gente já achou. Só de saber uma delas. Vamos ver aqui. Se o 2 não entra, aqui, ó. Se o 2 não entra, eu já não pode ser C, já não pode ser E, já não pode ser D. Aí me resta A1, a A e a B. A A e a B. Agora eu vou ficar matutando, eu vou ficar gastando muito aqui? Não, mas eu vou ter que olhar a 6, eu vou ficar olhando a 6, gente? Eu vou para 6? Não, né, gente? Ou eu estou errado? Eu falo assim, eu vou ter que ler esse daqui agora? Não. É 4 e 5. No meu gabarito não tem mais. Então vamos lá. Infanticídio é crime hediondo? Eu falei de infanticídio em algum momento, senhores? Não. Opa! Se infanticídio não é, matei. Gabarito é o quê, galera? Marcou e correu para abraço. Beleza? Tchau, vou gastar mais tempo nisso daqui? Eu vou porque é só aula, né? Mas se fosse na prova, mais 2 minutos. Wagner, no final da prova, tá lá tomando sua água geladinha e todo mundo lá coçando a cabeça. É isso aí.
A de Amado Batista. Tráfico de drogas privilegiado e associação. Não é. Beleza? Questão 5, Instituto OCP, a madrasta de vocês. Referente a crimes hediondos, julgue o item a seguir. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema legal para fins de classificação das infrações penais como crimes hediondos, de modo que incumbe ao legislador enunciar de forma exaustiva os crimes que devem ser considerados hediondos. Verdade ou falso? Certo, né, gente? Beleza, gabarito dessa questão aí. É isso aí, é certo. Exaustivo, né? De forma exaustiva, passa um por um. Quando ele fala de forma exaustiva, gente, é igual a gente viu aí, um por um, beleza? 6, Instituto OCP, a Banca dos Senhores. Tem que pontuar taxativamente, né? Quais são? Referente aos crimes hediondos, julgo o item a seguir. Entre outros delitos, podem ser apontados como crimes hediondos o estupro. É estupro, gente? Não fala isso não, viu? Não fala isso não. Estupro de vulnerável, o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte e o contrabando. E esse contrabando aí queimou, hein? Esse contrabando aí ficou estranho, não ficou não, galera? Contrabando não está no rol dos crimes hediondos, galera. Não tá, viu? Beleza? Gabarito aí, errado. Tá ok? E no mais, para a gente finalizar a aula de hoje aí, é isso. 10h30 da noite, praticamente. Creio que os senhores absorveram muita coisa. Pega essa aulinha aí depois, vai estar gravada. PDF na mão. Resumo já está lá. É só estudar agora. Beleza? A única coisa que eu peço sempre, tira uma fotinha nossa aí da aula e marca lá no Instagram para a gente crescer aí a turma. Beleza? Grande abraço e até amanhã nós estamos juntos aí de novo. Beleza? Valeu, senhores!